Queridos amigos em Cristo, sejam bem-vindos. O Papa Francisco chegou nesta segunda-feira, dia 9, e permanecerá até 11 de setembro em Timor-Leste, no país mais católico do mundo. O número de pessoas que é considerado cristão, batizado, soma 96,9% da população. Ele é o segundo Papa a visitar Timor-Leste, depois de João Paulo II em 1989. Mas é a primeira visita papal ao país desde que conquistou a independência em 2002. Oficialmente chamado de República Democrática de Timor-Leste, é um dos países mais jovens do mundo e ocupa a parte oriental da ilha de Timor, no sudeste asiático, fazendo divisa com a Indonésia. Seu território é de 14.874 km², bem menor que o estado do Sergipe. Sua capital é Dili e a moeda é o dólar. Os portugueses chegaram na ilha em 1512 em busca do sândalo. Durante 4 séculos, os portugueses apenas utilizaram o território timorense para fins comerciais, explorando os recursos naturais da ilha. Dili, a capital do Timor português, somente nos anos 1960 começou a ter luz elétrica e na década seguinte água, esgoto, escolas e hospitais. Em 28 de novembro de 1975, Timor-Leste se tornou independente, quando teve seu território invadido pela Indonésia, que a tornou a 27ª província indonésia chamada Timor-Timor. Em 1999, os governos de Portugal e da Indonésia começaram então a negociar a realização de um referendo sobre a independência do território, sob a supervisão de uma missão da ONU, e o fim dessa ocupação ocorreu somente em 20 de maio de 2002. Os frades dominicanos portugueses chegaram no final do século XVI e tiveram grande influência para a religião católica estar tão presente no país. Embora a Constituição de Timor-Leste consagre os princípios da liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado, ela também reconhece a participação da Igreja Católica no processo de libertação nacional. As línguas oficiais são Teton e português, enquanto o indonésio e a língua inglesa são consideradas línguas de trabalho pela atual Constituição de Timor-Leste, embora exista mais de 31 línguas nacionais. Em Timor-Leste, 37,4% da população do país vive abaixo da linha de pobreza. O país continua a sofrer os efeitos colaterais de uma luta de décadas pela independência contra a ocupação indonésia, que danificou severamente a infraestrutura do país. Em 2021, o Índice de Desenvolvimento Humano era de 0,607 e o analfabetismo é de 40%. Timor-Leste é o país da Ásia com problemas de nutrição considerado grave. O Papa Francisco chegou ao aeroporto internacional de Dili às 14h20, sendo acolhido por 2 jovens que lhe entregaram um buquê de flores e um cachecol com as cores tradicionais do país. Em seguida, as normas protocolares, seguiu do aeroporto para a Nunciatura Apostólica. No final da tarde de segunda-feira, o Papa se dirigiu até o Palácio Presidencial para a cerimônia de boas-vindas, visita de cortesia ao presidente Ramos Horta e o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Ali fez o seu primeiro discurso em terras timorenses. Na terça-feira, dia 10/9, o Papa Francisco celebrou a missa no Tacitolu, onde São João Paulo também o fez, na agora uma área protegida, o Parque da Paz. A missa contou com leituras em português, Tetum e 5 outras línguas locais. Estima-se que mais de 600 mil pessoas, quase a metade da população, compareceram sob o calor escaldante a uma missa com o Papa Francisco em um parque costeiro,
sinônimo de longa luta do país pela independência da Indonésia. Ocupando uma área ampla e empoeirada, onde as forças indonésias enterraram combatentes da independência timorense mortos, as pessoas chegaram por volta da 1 da manhã e sentaram-se no chão, muitas enfrentando o sol, por horas, em temperaturas de 32 graus. Muitos se abrigaram sob guarda-sóis decorados com as cores branca e amarela da bandeira do Vaticano, enquanto outros carregavam cartazes pedindo bênçãos e cantavam melodias locais, em uma das maiores participações em proporção à população de um país em uma missa durante uma visita papal. Timor-Leste perdeu pelo menos 102.800 pessoas no conflito de 1975 a 1999 com a Indonésia, de acordo com a ONU. Atualmente, a idade média do país é de 20 anos, segundo estimativas oficiais. Em sua homilia, o Papa Francisco disse: "É maravilhoso que aqui em Timor-Leste haja tantas crianças. De fato, vocês são um país jovem e podemos ver cada canto de sua terra repleto de vida." Após a missa, o Papa Francisco percorreu por entre a multidão em um papamóvel aberto, acenando e oferecendo sua bênção. Multidões se reuniram por quilômetros nas ruas ao redor de Dili durante toda a terça-feira para acompanhar o Papa Francisco, que se encontrou com os bispos, sacerdotes, diáconos, pessoas consagradas, seminaristas e catequistas na Catedral da Imaculada Conceição. Irmãos e irmãs, vós sois o perfume do Evangelho nesse país. Como uma árvore de sândalo, de folha perene, forte, que cresce e dá frutos, também vós sois discípulos missionários, perfumados com o Espírito Santo para inebriar a vida do vosso povo. A irmã Zélia Soares de Oliveira assegurou que, coincidindo com a visita do Papa ao Timor-Leste, a sua congregação de Irmãs à Virgem Maria do Monte Carmelo celebra 50 anos de presença missionária no país. Nesse dia, o Papa também visitou uma escola católica para alunos com deficiência. Ele deixou essa mensagem: "Não podemos entender o amor de Jesus se não praticarmos o amor." Durante a reunião com os sacerdotes jesuítas, ele disse: "Soube que o povo se dirige a vós com muito carinho, chamando-vos Amu, que é o título mais importante entre vós e significa Senhor. Isso não deve provocar em vós um sentimento de superioridade em relação ao povo. Vós sois do povo. Não se deixem levar pela tentação do orgulho e do poder. Não deve fazer-vos pensar no ministério como um prestígio social. Não. O ministério é um serviço. Lembremo-nos disto. Com o perfume se ungem os pés de Cristo, que são os pés dos nossos irmãos na fé, começando pelos mais pobres." O padre é um instrumento de bênção, disse ainda o Papa, e nunca deve aproveitar-se da sua função, mas deve abençoar, consolar, ser ministro de compaixão e sinal da misericórdia de Deus. Para encerrar a visita em Timor-Leste, o Papa Francisco teve um encontro no Centro de Convenções de Dili com cerca de 3.000 jovens, onde mais uma vez o Papa Francisco manifestou sua maravilha por conhecer um país que carrega consigo o sorriso nos lábios. Ele disse: "As gerações precedentes se sacrificaram para consolidar o país e agora cabe a esta nova geração continuar o trabalho. Vocês são herdeiros daqueles que os precederam fundando essa nação. Por isso, não percam a memória." Para isso, afirmou o pontífice, é preciso entusiasmo, sonhar coisas grandes, como indica a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, com 3 conceitos: liberdade, compromisso e fraternidade.
O Papa prosseguiu: ser livre não significa fazer o que se quer, mas agir com responsabilidade. Não percam o entusiasmo de sua fé. E cuidado com os vícios, porque chegam os chamados vendedores de felicidade. Vendem droga, tantas coisas que dão felicidade por meia hora, nada mais. O pontífice recordou que Timor, esse país tão sorridente, tem uma história maravilhosa de heroísmo, de fé, de martírio e, sobretudo, de fé e reconciliação. E falou ainda dos maiores dois tesouros de uma sociedade: as crianças e os idosos. Por fim, a respeito da fraternidade, o Papa afirmou que as diferenças servem para aprender a se respeitar. Diferença sim, ódio não. E o Papa concluiu com os dois conselhos repetidos inúmeras vezes: façam barulho e respeitem os idosos. Francisco parecia não querer deixar Timor-Leste. Agradeceu pelo acolhimento e afirmou: jamais esquecerei o sorriso de vocês. Não deixem de sorrir. Timor-Leste é um dos dois únicos países predominantemente cristãos no sudeste da Ásia, sendo o outro as Filipinas. O Papa Francisco seguiu para Singapura. Obrigado por estar nesse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus os proteja e ilumine com uma semana abençoada.